De acordo com seus livros, eu imaginava Bergotte como um velho frágil e desencantado que perdera filhos e nunca se consolara. E assim lia e cantava internamente a sua prosa, mas dolce, mais lento, quem sabe, do que fora escrita. E a frase mais simples se dirigia a mim com uma entonação enternecida. Acima de tudo, amava a sua filosofia, entregara-me a ela por todo sempre. Ela me tornava impaciente para chegar à idade em que entraria para a faculdade, onde faria o curso de filosofia. Mas não queria que Alice fizesse outra coisa senão viver exclusivamente pelas ideias de Bergotte. E se me houvessem dito que os metafísicos que iriam me atrair, então, não tinham qualquer semelhança com ele, eu sentiria o desespero de um apaixonado que quer amar por toda a vida e ao qual falam das outras amantes que terá mais tarde. Um domingo, durante a minha leitura no jardim, fui interrompido por Swan, que vinha ver meus pais. Que é que você está lendo? Posso ver? Ora, Bergotte, mas quem lhe indicou as suas obras? Respondi que fora Bloch. Ah, sim, aquele rapaz que vi aqui uma vez e que assemelha tanto ao retrato de Maomé II por Bellini. Oh, é espantoso, tem os mesmos supercílios circunflexos, o mesmo nariz adunco, os mesmos malares salientes. Quando tiver uma barbicha, será a mesma pessoa. Em todo caso, ele tem gosto, pois Bergotte é um espírito encantador. E vendo que eu parecia admirar tanto a Bergotte, sua que jamais falava das pessoas que conhecia, fez, por bondade, uma exceção e me disse: conheço-o muito bem, e se isso te dá prazer, pode dizer a ele que escrevera algumas palavras no teu livro. Não me atrevi a aceitar, mas fiz a Swan algumas perguntas sobre Bergotte. Poderia me dizer qual o seu ator preferido? O ator não sei, mas sei que não compara nenhum artista a Berna, que ele coloca acima de todos. Já a viu representando? Não, senhor. Meus pais não me dão licença de ir ao teatro. É uma pena, devia pedir-lhes. A Berna na Fedra, em Le Cid, não passa de uma atriz, se você quiser, mas saiba que não creio muito na hierarquia das artes. E observei como tantas vezes me surpreendera na conversa dele com as irmãs de minha avó, que quando falava acerca de assuntos sérios ou quando empregava uma expressão que parecia abranger um julgamento sobre um tema importante, tinha o cuidado de isolá-la em entonação especial, automática e irônica, como se a pusesse entre aspas, dando a impressão de não querer assumi-la, dizendo: a hierarquia, vocês sabem, como dizem as pessoas ridículas. Mas então, se era ridículo, por que o dizia? Após um instante, acrescentou: isso lhe dará uma visão tão nobre como qualquer obra-prima, como, digamos, e se pôs a rir, como as rainhas de Chartres. Até então, esse horror de exprimir com seriedade suas opiniões me parecia elegante, e era uma atitude que se opunha ao dogmatismo provinciano das irmãs de minha avó. E eu suspeitava que fosse, igualmente, uma das atitudes do espírito no meio em que sua vivia, e onde, em reação ao lirismo das gerações anteriores, reabilitavam-se até o excesso os pequenos fatos precisos, outrora tidos como vulgares, e eram proscritas as frases. Mas agora eu achava algo de chocante nessa atitude de Swan em relação às coisas. Ele dava a impressão de não ter coragem de externar uma opinião e de só poder estar tranquilo quando fornecia meticulosamente informações precisas. Mas então, será que não percebia que postular que a precisão de tais detalhes apresentava tanta importância já era emitir uma opinião? Voltei, então,
a pensar naquele jantar em que eu estava tão triste porque mamãe não deveria subir ao meu quarto, e no qual ele dissera que os bailes da princesa de León não tinham nenhuma importância. No entanto, era nesse tipo de prazeres que ele passava a vida. Achei aquilo tudo contraditório. Para que outra vida, então, se reservaria a ele para dizer, por fim, com seriedade, o que pensava das coisas, para formular juízos que não colocasse entre aspas e de não mais se entregar com uma polidez minuciosa a ocupações que ao mesmo tempo considerava ridículas? Reparei também no modo como Swann me falou de Bergotte, alguma coisa que, em compensação, não lhe era própria, mas, pelo contrário, por aquela época, fazia parte de todos os admiradores do escritor, mesmo amiga de minha mãe e o Dr. Dubulbon. Como Swann, todos eles diziam de Bergotte: é um espírito encantador, tão especial, tem uma forma muito sua de dizer as coisas, um tanto rebuscada, mas tão agradável. Nem é, Nem é necessário ver a assinatura, reconhece-se logo que é da sua lavra. Mas ninguém teria ido ao ponto de dizer: é um grande escritor, tem um grande talento. Nem sequer diziam que tivesse talento. Não o diziam porque não o sabiam. Somos muito vagarosos para reconhecer no aspecto particular de um novo escritor o modelo que leva o nome de grande talento em nosso museu de ideias gerais. Exatamente porque esse aspecto é novo. Não achamos de modo algum que se pareça ao que chamamos talento. Dizemos de preferência originalidade, encanto, delicadeza, vigor, e depois, um dia, percebemos que tudo aquilo junto é justamente o talento. Há obras de Bergotte em que ele fala da Berna, indaguei ao Sr. Swann. Creio que no seu opúsculo sobre Racine, mas deve estar esgotado. Talvez tenha havido uma reimpressão. Vou procurar saber. Aliás, posso pedir a Bergotte tudo o que você quiser. Não há uma semana que ele não vá jantar lá em casa. É um grande amigo da minha filha. Costumam visitar juntos as velhas cidades, as catedrais, os castelos. Como eu não tivesse noção alguma da hierarquia social, a proibição imposta por meu pai às nossas relações com a senhora Swann e sua filha tivera antes para mim, desde muito, o efeito de me fazer imaginar grande distância entre nós e elas, dando-lhes, a meus olhos, o maior prestígio. Lamentava que minha mãe não pintasse os cabelos e nem pusesse rouge nos lábios, como, segundo ouvir a senhora Sazerat, nossa vizinha, fazia a senhora Swann, para agradar não ao marido, mas ao senhor de Charly, e pensava que deveríamos ser para ela um motivo de desprezo, o que me magoava, sobretudo, por causa da senhora Swann, que me disseram ser uma menina bonita, a senhorita Swann, que me disseram ser uma menina bonita e com quem eu sonhava muitas vezes, emprestando-lhe de cada vez o mesmo rosto arbitrário e atraente. Mas quando soube naquele dia que a senhorita Swann era um ser de tão rara condição, banhando-se como em seu elemento natural, em meio a tantos privilégios, que quando perguntava aos pais se havia alguém para jantar, lhe respondiam com essas sílabas cheias de luz, com o nome daquele conviva de ouro que para ela era apenas um velho amigo de família, Bergotte, que para ela a conversa íntima à mesa, o que para mim correspondia ao que era a conversação com minha tia-avó, eram palavras de Bergotte sobre esses assuntos que não pudera abordar em seus livros, e a respeito dos quais gostaria de ouvi-lo pronunciar-se como um oráculo, e que, enfim, quando ela ia visitar cidades, ela caminhava a seu lado, desconhecido e glorioso, como os deuses que se misturavam aos mortais. Então senti, ao mesmo tempo, o valor de uma pessoa como a senhorita Swann e o quanto eu deveria lhe parecer grosseiro e bronco. E experimentei tão vivamente a doçura e a impossibilidade de ser seu amigo que me enchi, ao mesmo tempo, de desejo e desespero. Agora, quando nela pensava,
Agora, quando nela pensava, a mais das vezes a via diante do pórtico de uma catedral, explicando-me o significado das estátuas e com um sorriso que falava bem de mim, apresentando-me a seu amigo Bergotte. E sempre o charme de todas as ideias que as catedrais faziam nascer em mim. O charme dos oiteiros de Ile-de-France e das planícies da Normandia faziam refluir seus reflexos sobre a imagem que eu me formava da senhorita Swann. Era estar completamente pronto para amá-la, pois acreditar que um ser participa de uma vida ignorada na qual o seu amor nos faria penetrar é, de tudo quanto exige o amor para nascer, aquilo a que ele mais se prende, fazendo-o desprezar o resto. Até as mulheres que pretendem avaliar um homem só pelo físico, veem nesse físico a emanação de uma vida especial. E por isso que amam os militares, os bombeiros. O uniforme as faz menos exigente para o rosto. Julgam beijar por baixo da couraça um coração diferente, aventuroso e suave, um jovem soberano, um príncipe herdeiro, para efetuar as conquistas mais lisonjeiras nos países estranhos que visita. Não precisa ter o perfil regular que talvez fosse indispensável a um corretor da bolsa. Consolação? Enquanto eu lia no jardim, coisa que minha tia-avó não entendia que eu fizesse, a não ser nos domingos, dia em que é proibido ocupar-se alguém com qualquer coisa séria, e quando ela não costurava, num dia útil, ela me teria dito: como tu ainda te divertes em ler, mas não estamos no domingo, dando à palavra divertimento o sentido de infantilidade e perda de tempo. Minha tia Leone conversava com Françoise, esperando a hora de Eulalie. Anunciava-lhe que acabara de ver passar a senhora Gup, sem guarda-chuva, com vestido de seda que mandara fazer em chateado. Se tem de ir muito longe, antes das vésperas, é bem capaz de deixá-lo todo ensopado. Talvez, o que significava, talvez não, dizia Françoise, para não eliminar em definitivo a hipótese de uma alternativa mais favorável. Veja, exclamava minha tia, batendo na testa. Isso me faz lembrar que fiquei saber sem ela, chegou à igreja depois da elevação. Será necessário pensar em perguntá-la a Eulalie. Françoise, verifique aquela nuvem negra atrás do campanário e esse sol fraco sobre as ardósias, tendo certeza que o dia não escapará de uma chuva. Não é possível que tudo fique assim como estava. Fazia muito calor. E quanto mais cedo, melhor, pois enquanto não chover, a minha água de Vick não desce, acrescentou minha tia, em cujo espírito o desejo de apreciar a descida da água de Vick era infinitamente maior que o medo de ver a senhora Culpe estragar o vestido. Talvez, é que, quando chove na praça, não há ali o menor abrigo. Como? Já 3 horas? Exclamava minha tia, subitamente palidecendo. Mas então, as vésperas já começaram e eu esqueci a minha pepsina. Agora compreendo por que minha água de Vick permanecia no estômago. E precipitando-se para um missal encardenado em veludo roxo, com fechos de ouro, e de onde, em sua pressa, deixava cair alguma dessas imagens de bordos rendilhados de papel amarelado que marcam as páginas das festas religiosas, minha tia, enquanto engolia suas gotas, punha-se a ler às pressas os textos sagrados, cuja compreensão era-lhe levemente obscurecida pela incerteza de saber se, tomada tanto tempo depois da água de Vick, a pepsina seria ainda capaz de atingi-la e fazê-la descer. 3 horas. É incrível como o tempo passa.
Uma pancadinha na vidraça, como se algo a tivesse atingido, seguida de uma grande queda, leve como grãos de areias, deixados a cair do alto de uma janela, por cima, e depois a queda se estendendo, regulando-se, adquirindo um ritmo, tornando-se fluida, sonora, musical, inumerável, universal. Era a chuva. Aí está, Françoise, o que eu lhe dizia, como chove, mas creio que ouvi a sineta da porta do jardim. Vá ver quem é que pode estar lá fora com tempos desses. Françoise voltava. É a senhora Midê, minha avó, que disse que ia dar uma voltinha. Porém, está chovendo muito. Isso não me surpreende nem um pouco, dizia minha tia, erguendo os olhos para o céu. Sempre afirmei que ela não tinha uma mentalidade como os outros. E até prefiro que seja ela, e não eu estar lá fora neste momento. A senhora Midê é sempre o oposto dos outros, dizia Françoise com doçura, reservando para o momento em que estivesse sozinha com os outros criados, a observação de que achava minha avó meio pancada. Gisela, Pronto, passou o salve. Eulalie já não virá, suspirava minha tia. Com certeza se apavorou com o tempo. Mas ainda não deram as 5 horas, senhora Octávia. Não passam de 4h30. 4h30? E eu que fui obrigada a erguer as cortinas para ter um pouquinho de luz. Às 4h30. 8 dias antes das ladainhas. Ah, minha pobre Françoise, o bom Deus deve estar bem zangado conosco. Também com o que o mundo de hoje anda fazendo. Como dizia o meu pobre Octave, a gente se esqueceu do bom Deus e ele se vinga. Um vivo rubor animava as faces da minha tia, era Eulalie. Infelizmente, mal acabava de ser introduzida e já Françoise voltava e com um sorriso cujo objetivo era colocá-la em harmonia com o contentamento que, sem dúvida, suas palavras iam causar à minha tia, articulando as sílabas para mostrar que, apesar do uso do estilo indireto, transmitia, como boa serviçal, as próprias palavras que se dignara a empregar o visitante. O senhor cura ficaria encantado, deslumbrado, se a senhora Octave não estivesse repousando e pudesse recebê-lo. O senhor cura não quer incomodar. O senhor cura está lá embaixo. Eu lhe disse que esperasse na sala. Na verdade, as visitas do cura não davam à minha tia tão grande prazer como supunha Françoise, e o ar de satisfação que esta julgava dever estampar no rosto cada vez que tinha de anunciá-lo não correspondia inteiramente ao sentimento da enferma. O cura, homem excelente com quem lamento não ter conversado mais, pois, se não entendia nada de arte, conhecia muito bem as etimologias, habituado a dar aos visitantes de importância informações sobre a igreja, tinha até a intenção de escrever um livro sobre a paróquia de Combray. Cansava minha tia com explicações infindáveis, aliás, sempre as mesmas. Mas quando sua visita ocorria bem ao mesmo tempo que a de Eulalie, tornava-se definitivamente desagradável para ela, que teria preferido desfrutar da companhia de Eulalie e não ter de atender a todo mundo ao mesmo tempo. Mas não ousava despedir o cura e se limitava a fazer sinal para Eulalie não ir embora junto com ele, pois ainda a deteria um pouco quando o cura tivesse saído. Senhor cura, que é que me disseram? Que um artista instalou seu cavalete na sua igreja para copiar um vitral? Posso lhe dizer que cheguei a esta idade sem nunca ter ouvido falar de coisa semelhante. O que é que vão buscar as pessoas de hoje em dia? E logo, o que há de mais mal feito na igreja? Não chego ao ponto de dizer que é o que há de pior na igreja, pois sem Saint-Hilaire
Existem partes que merecem ser visitadas, há outras que estão bem velhas na minha pobre basílica, a única de toda a diocese que sequer foi restaurada. Meu Deus, o pórtico é antigo e está sujo, mas enfim possui um caráter majestoso. O mesmo digo quanto às tapeçarias de Esther, pelas quais pessoalmente não daria 2 tostões, mas que os conhecedores colocam logo abaixo das de Sens. Aliás, reconheço que, ao lado de certos detalhes um tanto realistas, elas apresentam outros que testemunham um verdadeiro espírito de observação, mas que não me venham falar dos vitrais. Que ideia deixar as janelas sem poder passar a claridade e que chegam a enganar a vista por causa desses reflexos de uma cor que eu não saberia definir. Uma igreja em que não há 2 lajes que estejam no mesmo nível e que me recusam de substituir sob a alegação de que são os túmulos dos abades de Combray e dos cavaleiros de Guermantes, os amigos condes de Brabant. Os antigos condes de Brabant, os antepassados diretos do duque de Guermantes de hoje e também da duquesa, pois ela é uma Guermantes e o marido é seu primo. Minha avó, que de tanto se desinteressar pelas pessoas, acabara por confundir todos os nomes, cada vez que pronunciavam o nome da duquesa Guermantes, pretendia que ela devia ser parenta da senhora de Villeparis. Todos rebentavam em gargalhadas. Ela procurava se defender, alegando um certo convite. Parece-me que havia ali esse nome de Guermantes, e por essa vez eu estava com os outros contra ela. Não podia admitir que houvesse uma relação entre sua amiga de colégio e a descendente de Geneviève de Brabant. Veja, Roussanville hoje não é mais que uma paróquia de fazendeiros, embora na antiguidade tenha tido grande desenvolvimento com a indústria de chapéus de feltro e de pêndulas. Não estou certa sobre a etimologia de Roussanville. De boa vontade julgaria que o nome primitivo era Rouville, Radulf Villa, como Châteauroux, Castrum Radolfi, mas falarei disso noutra ocasião. Muito bem, a igreja tem vitrais soberbos, quase todos modernos, e essa imponente entrada de Luís Felipe em Combray, que ficaria melhor na própria Combray, e que vale, segundo dizem, pelos famosos vitrais de Chartres. Ontem mesmo eu falava com o irmão do Dr. Percipier, que é amador e considera o vitral mais bem acabado. Mas, como dizia ao artista que, aliás, dá a impressão de ser muito cortês e dá a impressão de ser um verdadeiro virtuoso do pincel, que acha o senhor de tão extraordinário nesse vitral que é ainda um pouco mais sombrio que os outros? Estou certa de que se pedisse ao Monsenhor, dizia minha tia com moleza, começando a pensar que ia ficar cansada, ele não lhe recusaria um vitral novo. Vá contando com isso, senhora Octave, respondia o cura, pois se foi justamente o Monsenhor o primeiro a chamar a atenção para esse infeliz vitral, provando que representa Gilberto, o mau, senhor de Guermantes, descendente direto de Geneviève de Brabant, que era uma senhorita de Guermantes, recebendo a absolvição do santo Hilário. Mas eu não vejo onde está Santo Hilário. Vê sim, no canto do vitral. Nunca reparou ali numa dama de vestido amarelo? Pois bem, é Santo Hilário, que também se chama, como sabe, em certas regiões, Santo Ilie, Santo Hélia e até no Jura, San Ilie. Estas várias corruptelas de Sanctus Hilários não são, de resto, as mais curiosas que ocorrem nos nomes dos bem-aventurados. Assim, a sua padroeira, minha boa Eulália, Sancta Eulália, sabe o que virou na Borgonha? Santo Eloi, simplesmente. Tornou-se um santo. Veja, Eulália, gostaria que depois da sua morte a transformassem num homem?
o senhor cura sempre acha um meio de caçoar. O irmão de Gilberto, Carlos, o Gago, príncipe piedoso, mas que, tendo perdido cedo o pai, Pepino, o insensato, morto das sequelas de sua doença mental, exercia o poder supremo, com toda a presunção de uma juventude a que faltou a disciplina, desde que não simpatizasse com a cara de uma pessoa qualquer numa cidade. Mandava massacrar todos os habitantes até o último. Querendo se vingar de Carlos, Gilberto mandou queimar a igreja de Combray, quer dizer, a igreja primitiva, a que Teodeberto, ao deixar com sua corte a casa de campo que possuía ali perto, em Tibese, Teodeberciacos, para ir combater os burgundos, prometera construir sobre o túmulo de Santo Hilário, se o bem-aventurado lhe desse a vitória. Dela só resta a cripta de Theodor. Já deve tê-las feito visitar, pois Gilberto queimou o restante. A seguir, venceu o desgraçado Carlos com a ajuda de Guilherme, o Conquistador. O cura pronunciava Guilherme, o que faz com que muitos ingleses venham visitá-lo. Mas não parece ter sabido conquistar a simpatia dos habitantes de Combray, pois estes se lançaram sobre ele à saída da missa e o degolaram. Aliás, Theodor oferta um livrinho que dá todas as explicações. Consolation. Mas, incontestavelmente, o mais curioso na nossa igreja é a paisagem que se descortina da torre e que é grandiosa. Com certeza, para a senhora, que não é muito forte, eu não aconselharia subir nossos 97 degraus, justo a metade do célebre Domo de Milão. Faz cansar uma pessoa de boa saúde, ainda mais que a gente sobe dobrado em 2 para não bater com a cabeça, e assim vai se envolvendo em tudo quanto é teia de aranha da escadaria. Em todo caso, a senhora teria de se cobrir muito bem, acrescentou, sem dar conta da indignação que provocava em minha tia a ideia de que ela fosse capaz de subir a torre. Pois há uma terrível corrente de ar lá em cima. Certas pessoas afirmam ter sentido lá o frio da morte. Não importa, no domingo há sempre grupos que vêm de muito longe para admirar a beleza do panorama e que voltam maravilhados. Olhe, no próximo domingo, se o bom tempo continuar, a senhora vai encontrar muita gente por lá, visto que já serão as ladainhas. É preciso confessar, ali se goza de uma vista deslumbrante, com umas fugas de planície ao longe, que tem uma atração toda especial. Quando o dia está claro, pode-se avistar até Verneuil, principalmente pode-se abranger, ao mesmo tempo, coisas em geral, só se vê em separado, como o curso de Vivonne e os fossos de Saint-Azilès, Combray, do qual está separado por uma cortina de grandes árvores, ou então, como os diversos canais de Juiz-le-Vicomte, Caudicacos, Vice-Comites, como a senhora sabe. Toda vez que vou a Juiz-le-Vicomte, bem que avistava um trecho do canal. Depois, quando dobrava uma rua, via outro, mas então já não via o interior. Por mais que o juntasses em pensamento, não obtinha bom resultado. Da Torre de Saint-Hilaire é outra coisa. É como uma rede em que a localidade estivesse capturada. Apenas não se enxerga água. Dir-se-ia que há grandes fendas que quadriculam tão bem a cidade que ela é como uma brioche cujos pedaços formam conjuntos, mas já estão cortados. Para ver tudo bem, seria preciso estar ao mesmo tempo na Torre de Saint-Hilaire e em Juiz-le-Vicomte. A cura fatigara de tal modo a minha tia que mal havia partido,
ela era obrigada a despedir Eulália. Tome, minha pobre Eulália, dizia com voz fraca, tirando uma moeda de uma bolsa que mantinha ao alcance da mão. Aqui está, para que não se esqueça de mim em suas orações. Ah, mas, senhora Octave, eu não sei bem se devo, a senhora bem sabe que não é por causa disso que venho, dizia Eulália, com a mesma hesitação e o mesmo ar embaraçado, todas as vezes, como se fosse a primeira, e com um aspecto de descontentamento que divertia minha tia e não lhe era desagradável. Pois se um dia Eulália, pegando a moeda, mostrasse um ar menos contrariado de costume, ela dizia: não sei o que tinha Eulália, no entanto, dele a mesma coisa de sempre e ela não estava contente. Acho que ela não tem do que se queixar, suspirava Françoise, que se inclinava a considerar como troco miúdo tudo o que lhe dava minha tia, para ela ou para os filhos, e como tesouros loucamente desperdiçados, como ingrata as moedinhas postas todo domingo nas mãos de Eulália, mas tão discretamente que Françoise nunca chegava a vê-las. Não é que Françoise quisesse para si o dinheiro que tia Leone dava a Eulália. Desfrutava suficientemente de tudo que minha tia possuía, sabendo que as riquezas da patroa, ao mesmo tempo, elevam e embelezam sua criada aos olhos de todos, e que ela, Françoise, era distinta e muito bem considerada em Combray. Jules Vicomte e outros lugares pelas numerosas granjas de minha tia, as visitas frequentes e demoradas do Cury e o número incrível de garrafas de água de Vic consumidas. Só era avara em relação à minha tia, se fosse gerir a fortuna dela, o que era seu sonho, tê-la-ia preservado dos investimentos de outrem com ferocidade maternal.